Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a declaração polêmica do Matheus Pereira, mais uma declaração polêmica do camisa 10 do Cruzeiro que deixou seu futuro em aberto no time aqui de BH. Qual foi o posicionamento do Cruzeiro com Alexandre Matos, Fernando Diniz e Pedro Lourenço, como eles reagiram a essa declaração do Matheus Pereira e como o mercado está lidando com esse posicionamento do Matheus depois da estreia na temporada. Ele deu aquela declaração polêmica ali na zona mista, não foi nem a zona mista, né? Foi na saída de campo, ainda em campo, ele deixou seu futuro em aberto mais uma vez. Para quem acompanhou o Cruzeiro no ano passado, já é comum o Matheus Pereira ter esse tipo de posicionamento, inclusive quando o Cruzeiro estava ali acertando sua compra ao Al Hilal e finalizando o contrato junto ao Matheus Pereira, ele deu várias declarações um pouco polêmicas, deixando a situação em aberto. Para você que não me conhece, não conhece o canal, sou Henrique Faria, trabalho na 98 FM aqui de Belo Horizonte e acompanho bastante Atlético e Cruzeiro, que vão ser os principais temas aqui do canal, mas claro, também vou resenhar com você sobre futebol mineiro, brasileiro e internacional, mas como acompanho diariamente Atlético e Cruzeiro, a autoridade do canal, o canal tem mais propriedade para falar dos times aqui da capital mineira. Então, para você que estava na selva, estava sem internet, não viu o que o Matheus Pereira falou, ele foi perguntado sobre seu futuro no Cruzeiro, sobre as especulações, na verdade nem sobre o futuro, né? Sobre as especulações, e ele deixou o seu futuro em aberto, falou que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe onde a gente vai estar amanhã, no caso o Matheus, e claro que se a gente for levar o pé da letra, ele está certo, porque por mais que ele tenha contrato, a gente nunca sabe, porque não cabe só ao desejo do Matheus, né? Mas a gente entende muito bem o mercado e o posicionamento dos jogadores, a gente sabe que o Matheus fez isso de propósito. Então vamos lá, partindo dessa resposta do Matheus, a gente pode pensar que ele teve 3 objetivos, porque sem querer não foi que ele falou isso, foi muito bem planejado o que ele disse, ele sabe muito bem o que ele estava falando. A primeira possibilidade, e essa eu acho que não tem tanta chance assim, então não vou nem ficar muito tempo falando sobre isso, até porque se for realmente essa opção, que é a opção apenas do ego, para ele querer aparecer na mídia, já que o Cruzeiro está contratando muitos jogadores, todo mundo falando de outros jogadores, Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, e o Matheus Pereira hoje é o melhor jogador do Cruzeiro, até pelo que ele apresentou em 2024, que os companheiros apresentaram, que os reforços que chegaram agora também jogaram no ano passado. O Matheus Pereira, hoje a gente pode falar, hoje em janeiro de 2025, ele é o melhor jogador do Cruzeiro. Isso não tem dúvidas. Ele joga mais do que o Gabigol hoje, joga mais do que o Dudu e pode estar se sentindo incomodado por não estar sendo tão falado e por isso ele dá essa declaração para aparecer na mídia. Eu não acho que foi o caso, tá? Eu acho que o Matheus Pereira fez de caso pensado, já pensando em uma renovação ou até em uma saída do Cruzeiro. Então vamos para a segunda opção, que é a opção dele realmente não quer ficar, quer sair do Cruzeiro. O Pedrinho, por mais que agora depois desse episódio, ele foi lá no Tempo, o Tempo procurou o Pedrinho na verdade, e ele disse que não vai vender o Matheus, que o Matheus não está à venda. A gente sabe que nos bastidores não é isso que funciona, essa não é a informação que a gente tem. A informação é que o Cruzeiro negocia qualquer jogador, está disposto a ouvir oferta de qualquer jogador. E no caso do Matheus Pereira, que repito, é o melhor jogador do time, foi quem no ano passado teve o melhor desempenho com sobras, ele está à venda se alguém chegar e pagar 25 milhões de euros. É o valor que o Cruzeiro pede, 25 milhões de euros. O Palmeiras, que é o principal interessado, veio atrás, especulou, sondou a situação e o Cruzeiro falou, quer levar? Paga 25 milhões de euros. Ah, mas é muito dinheiro, o Cruzeiro tá ficando maluco, o Matheus Pereira não vale 25 milhões de euros. Beleza, o jogador é do Cruzeiro, tem contrato com o Cruzeiro até o meio do ano que vem, até o meio de 2026, e para tirar ele, tem que pagar o que o Cruzeiro quer. E o Cruzeiro quer 25 milhões de euros. E não teve oferta, tá? A informação que o Adroaldo Leal traz lá no 98, desde o começo da janela de transferências, é que o Matheus, assim como outros vários jogadores do Cruzeiro, foram sondados, foram procurados por outros times, mas o Matheus Pereira em específico não recebeu oferta. Claro que o Palmeiras, por exemplo, que foi o grande time, o grande nome ventilado, o grande time que o Matheus teve o nome ventilado foi o Palmeiras não fez uma oferta oficial ao Cruzeiro, porque sabia que o Cruzeiro só liberaria por 25 milhões de euros. Aí o Palmeiras foi atrás do Andrés, atrás de outros nomes e abandonou a opção do Matheus Pereira. Pode ser que o Matheus Pereira queira deixar o Cruzeiro? Pode. Eu acho que seria uma boa escolha. Depende do ponto de vista. Acho que o Cruzeiro reforçou o time, traz grandes contratações e o Cruzeiro esse ano vai brigar por qualquer título que ele for, qualquer competição que ele for disputar, ele está brigando pelo título. Inclusive o Campeonato Brasileiro. Está na Sul-Americana e isso pode ser um desejo
do Matheus Pereira, de querer disputar Super Mundial, Libertadores, até pensando em uma vaga na Copa do Mundo, porque o Matheus Pereira pode sim, todo mundo sabe que ele pode sim pintar na Copa do Mundo de 2026 pela seleção brasileira. Então, talvez o jogador tenha o desejo de disputar uma Libertadores, um Super Mundial, para se gabaritar ainda mais a essa vaga, para se qualificar ainda mais para disputar essa vaga na seleção brasileira, no meio-campo da seleção brasileira. Pode ser uma opção, eu acho totalmente plausível. O jogador não quer disputar a Sul-Americana, ele quer disputar as grandes competições pensando numa Copa do Mundo, objetivo pessoal do jogador. Acho muito válido. Pensando pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro reforçou o time, trouxe Gabigol, Dudu, como a gente já falou aqui, muitos reforços, monta um grande time e não faz sentido você liberar o seu principal jogador. O Cruzeiro não vai liberar fácil, até por isso pede os 25 milhões de euros e tá certíssimo também. E talvez não seja nem tão interessante o Matheus forçar essa saída, até porque eu acho muito difícil algum clube pagar os 25 milhões de euros, porque eu acho que não vale pela idade e pelo retorno que ele dá. 25 milhões de euros é muito dinheiro. Acho que é difícil algum clube pagar, pelo menos aqui no Brasil, algum clube pagar esse valor. Mas se ele quer sair, arruma um time que vai pagar os 25 milhões de euros pedidos pelo Cruzeiro, faz a oferta e vai embora. Um abraço. Mas não é assim que funciona, porque nenhum time fez oferta pelo Matheus Pereira. Terceira opção, e essa eu acho que é a mais realista. O Matheus Pereira quer uma renovação, quer um aumento salarial também, quer uma valorização financeiramente maior dentro do Cruzeiro. Antes dele ser comprado pelo Cruzeiro, quando ele ainda estava emprestado pelo Al Hilal ao time mineiro, ele ganhava 2 milhões e 500 mil reais. 1,5 milhão pagos pelo time da Arábia Saudita, 1 milhão pelo Cruzeiro. Quando ele fechou com o Cruzeiro, a informação que o Jorge Nicola levou pra gente lá na 98 é que ele ganha 1 milhão e 800 mil reais. Valor próximo ao que o Dudu recebe nesse contrato, nessa chegada dele ao Cruzeiro. No Palmeiras ele ganhava 2 milhões, 2 e pouco. Agora ele ganha 1 milhão e 800, mas também tem um contrato mais longo do que ele tinha no Palmeiras. O Gabigol recebe 2 milhões e 400, é a informação também do Nicola. Então talvez o Matheus Pereira queira um aumento salarial, queira uma valorização ainda maior, lembrando que o contrato dele vai até junho de 2026, então ele pode sim estar pensando numa renovação. Mas eu acho que se essa for realmente a estratégia do Matheus, eu acho que é uma estratégia errada. Eu acho que não é assim que ele deveria conduzir com o Cruzeiro. Até porque hoje o Cruzeiro tem o Fernando Diniz, que a informação que a gente tem, por mais que muita gente especula que os dois não se dão tão bem, a informação é que o Diniz gosta muito do Matheus Pereira e tem uma boa relação com ele. Inclusive dá até muitos privilégios ao Matheus. Não é o caso desse atraso dele na apresentação. Isso é algo que já estava combinado com o Cruzeiro por uma questão pessoal. A esposa está grávida e tudo mais. Mas ele dá sim alguns privilégios ao Matheus Pereira. Essa é a informação também do Nicola hoje no 98 Esportes, tá? Hoje ele trouxe isso lá pra gente. Então ele poderia ter optado por um caminho de sentar com o Cruzeiro e conversar. Olha, vocês trouxeram outros jogadores, quero um aumento, porque eu fui quem entregou muito no ano passado, quando o time não estava bem qualificado, e agora eu quero sim o reconhecimento por esse valor. Tudo bem, tá no direito dele, até pensando numa renovação para estender esse vínculo. Ele chegar na imprensa e deixar em aberto, causar toda essa insegurança no momento que o Cruzeiro estava tão bem falado mediaticamente, vem e ele traz essa polêmica, traz para ele esse problema, eu acho que não é uma estratégia muito inteligente. Inclusive isso aí é a informação, incomodou muito o Pedrinho e o Alexandre Matos, que já conversaram com o Matheus Pereira e já avisaram, seu contrato é até 2026. Se você quer sair, você não tem oferta. Procure aí alguma oferta se você realmente quiser sair. A gente tem o desejo de continuar com você, mas seu contrato vai até junho de 2026. Se ninguém quiser fazer uma oferta, espera até o final do ano de 2025, você já pode assinar um pré-contrato. Então acho que o Matheus Pereira foi muito infeliz na declaração dele. E pelo que a gente conhece, provavelmente daqui a um tempo ele vai aparecer dizendo que as pessoas interpretaram errado, colocaram maldade na fala dele e vai aparecer jogando muita bola. Isso eu não tenho dúvidas, principalmente depois dessa chegada de quem manda no Cruzeiro, né? Porque hoje o Cruzeiro tem quem manda e quem põe dinheiro, e põe muito dinheiro, que é o Pedro Lourenço, tá lá presente todos os dias, diferente de muitos clubes, muitas SAFs do futebol brasileiro. O Pedrinho tá lá diariamente, acompanha o Cruzeiro, e depois de ter tomado essa cobrada do dono do clube, de quem manda, o Matheus Pereira vai sim aparecer jogando muita bola. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, manda pros seus amigos cruzeirenses, e até o próximo vídeo, tamo junto!